Damos início à nossa cantata de Natal, um Natal inesquecível, apresentado pelo coral da Capela. Sejam bem-vindos para este momento de culto, de louvor e de adoração ao nome do nosso Deus. Não somos nós que convidamos Deus a estar conosco, é Deus que nos convida a entrarmos na sua presença em culto de adoração e de louvor. E nós estamos aqui para reconhecer e declarar a sua graça, a sua misericórdia, o seu grande amor para com a minha vida, para com a sua vida, para com a nossa vida. O Natal é o nascimento de Jesus Cristo. E porque ele nasceu, ele viveu, ele cresceu, ele foi até a cruz, ele derramou o seu sangue, e por causa da sua morte e ressurreição, eu e você fomos alcançados pelo sangue de Cristo, lavados no sangue do Cordeiro, nossos pecados foram perdoados, e a nossa resposta de gratidão a este convite de Deus é oferecermos a Ele a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus. Este é o nosso culto racional. Que Deus seja adorado, que Jesus seja honrado e, em consequência, que cada um de nós saia daqui com o coração edificado na presença do nosso Deus. Então, em nome da capelania do Mackenzie, sejam todos bem-vindos para esta tarde de cantata de Natal. Nós vamos orar. Nosso chanceler, Dr. Marcel Mendes, vai fazer esta oração e logo após o coral da capela estará com a palavra para apresentar a cantata Um Natal Inesquecível. Oremos. Senhor Deus, Santo e Eterno Pai, nós te agradecemos por este privilégio que aqui temos nesta tarde de celebrar o Natal de Jesus Cristo, de prestar a Ti também o nosso culto de adoração, culto de ação de graças. E, Senhor, cada momento deste encontro possa refletir aquilo que nós sentimos, aquilo que nós queremos expressar do fundo do nosso coração, que é a gratidão, que é o reconhecimento, que é a alegria que temos em nosso coração de podermos aqui ter Jesus Cristo como centro da nossa celebração. Pedimos, Senhor, que cada momento deste nosso encontro seja marcado pela presença do Teu Santo Espírito, pelo derramamento, Senhor, da Tua graça nos corações, para que todos sejamos edificados, mas que, sobretudo, o nome do Senhor Deus seja glorificado e exaltado por meio dos nossos lábios, mas expressando o nosso coração. Assim oramos, em nome de Jesus, dando graças. Amém. Amém, graças a Deus. Toda a programação será projetada aqui no telão ao lado.
estrela é o sinal do firmamento. Vamos festejar e agradecer. Em Belém nasceu a esperança. Há um momento na história em que nem a terra, nem o céu jamais esquecerão. Naquele momento, Deus, o Verbo eterno, com seu inenarrável amor, sua sabedoria, poder e misericórdia, se tornou um ser humano e nasceu aqui na terra como um bebê. A terra recebeu a sua glória, a glória daquele que é único, que veio do Pai, cheio de graça e de verdade. Esta maravilhosa história de uma criança santa que nasceu em uma humilde manjedoura é a razão do Natal. Este maravilhoso presente vindo do céu é o maior dos milagres que hoje celebramos.
do céu, os anjos com seu louvor vêm anunciar: Cristo já nasceu. Terra e céu louvando, com gratidão sentindo o amor de Deus, Emmanuel. Vem para reinar com uma só voz, vamos celebrar. Cristo já nasceu. Ouçam novas de paz e alegria, vinda do céu, os anjos com seu louvor anunciam noite de Natal. Aquela sala cheirosa da casa da vovó e do vovô é um dos meus lugares favoritos no mundo todo. Toda véspera de Natal, papai, mamãe, minha irmã e toda a família sentamos numa sala próximos à árvore de Natal, com seus enfeites e luzes piscando, e cantamos hinos natalinos. Vovó pega seu velho acordeão, abre um caderninho de músicas e todos nós cantamos e recordamos momentos felizes. Meu bisavô lê na Bíblia a história do Natal. Fico muito emocionada, porque foi exatamente em uma véspera de Natal, que eu era menor ainda, que disse para toda a minha família que aceitaria Jesus no meu coração. As lágrimas rolaram nos olhos dos meus pais naquela noite. Já faz algum tempo. Daqui a alguns anos, eu irei para a faculdade, até talvez sairei de casa e minha vida tomará novos rumos. Trabalho, casamento, minha família e minha casa. Mas de uma coisa eu tenho certeza: os momentos que passei com uma família serão sempre inesquecíveis. Guardarei com eterno carinho as lembranças e saberei que aqueles momentos eram felizes e reais. É muito bom saber que a minha família é muito mais que uma história para mim.
presentes aos pés de Jesus. Poucas palavras, muita emoção. Um bebezinho, o Filho de Deus. O tempo não pode apagar essa história do amor de Deus por nós. Tudo que tenho e tudo que sou e o que ainda serei. Cristo Jesus é mais que uma história pra mim. Cristo Jesus é mais que uma história pra mim. Aqueles foram dias muito felizes. Eu nunca havia amado ninguém a não ser Maria, e agora ela seria minha esposa. Eu me lembro de olhar para o seu feliz e sincero rosto no dia em que decidimos nos casar. Nós tínhamos tudo: amor e fé, e um futuro que parecia se prolongar à nossa frente como um rio de promessas. Então, um dia, ela veio até mim e me disse de forma direta que estava esperando um bebê que não era meu. Em princípio, eu me senti atônito, sentimentos de confusão e raiva inundaram o meu ser. O rio de promessas se tornou um deserto de desespero. Maria, então, me assegurou que a criança que havia sido enviada pelo próprio Deus. Mas como eu poderia acreditar nisso? E mesmo que eu acreditasse, como eu lidaria com essa situação? Deus, por favor, me ajude. Eu orei. E naquela noite eu ouvi suas palavras em um sonho dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo em tornar para ti Maria como esposa, porque o bebê que ela carrega dentro em seu ventre é do Espírito Santo. A partir daquele momento, meu coração encontrou paz. Agora nós estamos esperando pelo nascimento dessa criança, e eu me sinto seguro, descansando nas bondosas mãos do Senhor. Lembre da bondade do Senhor, guiou-nos com carinho até aqui. Lembre do amor de nosso Deus, livrou-nos dos perigos com suas próprias mãos. Podemos ter certeza da promessa: Deus não vai
desamparar. Basta confiar e entregar a nossa vida em suas mãos. Descansa em Deus, na paz do Senhor. Confia em seu eterno amor. Descansa em Deus, na paz do Senhor. Lembre da bondade do Senhor, do plano reservado para nós. Lembre quão grande é o nosso Deus, deixou seu próprio Filho nascer em nosso lar. Ganhamos um presente precioso, o Rei dos Reis entre nós, o Consolador de nossas vidas, do amor da eterna paz. Descansa em Deus, na paz do Senhor. Confia em seu eterno amor. Descansa em Deus, na paz do Senhor. Descansa em Deus, na paz do Senhor. Confia em seu eterno amor. Descansa em Deus, na paz do Senhor. Descansa. Descansa Na paz do Senhor. Às vezes, perguntamos se é assim com todo mundo. Se cada um de nós pode olhar para trás e perceber que algo muito especial aconteceu que tenha mudado radicalmente a nossa vida. Aconteceu com Zacarias. Houve uma noite tão maravilhosa na vida dele que ele jamais esqueceria, mesmo que quisesse. Ela começou de uma forma bastante normal. Ele e seu irmão Léo estavam cuidando das ovelhas do pai, algo que faziam quase todas as noites, relembrando as aventuras, tentando salvar as ovelhas de algum animal perigoso. Foi então que o céu foi ficando mais e mais e mais brilhante. E de repente surgiu um homem muito alto, brilhante como uma estrela. Apesar
de saberem que existiam anjos, nunca haviam visto um. Ficaram parados, para dizer a verdade, aterrorizados. Foi quando o anjo disse: não tenham medo, eu trago novas de grande alegria. Hoje na cidade de Davi nasceu um bebê, que é Cristo, o Salvador. Então, com rapidez de um trovão, os céus se encheram com centenas de anjos, todos cantando e glorificando a Deus. Zacarias disse: mesmo que vivessem 1000 anos, eu jamais esquecerei daquela inacreditável música de louvor e adoração. Um milagre aconteceu. Noite de paz, o céu está brilhante, Feliz Natal de Jesus Salvador.
Num mundo mau, imerso em pecado, Jesus nasceu para nos libertar. E todos temos nova esperança, a luz do céu, um novo alvorecer. Oh, escutai, cantai a voz dos anjos, é noite de paz. Jesus, o Rei nasceu lá em Belém, nasceu o Salvador. Dai glória a Deus, cantai com alegria, louvai Jesus, Salvador, eterno Rei. Oh, noite de paz, Jesus, o Rei nasceu. Santo és, nosso Deus eterno, digno és de adoração, em louvor. O
Jesus Cristo é muito mais que uma história para nós. Sua vida é muito mais que uma memória. Porque a mesma criança que nasceu em Belém cresceu para ser um homem que foi crucificado, mas que ressuscitou dos mortos. Ele está vivo hoje, trazendo nova vida para cada pessoa, chamando e convidando continuamente cada um de nós para sermos parte da sua família. Mesmo que o Natal sempre tenha sido a minha data festiva preferida, todo ano, quando eu finalmente acabo de arrumar toda a decoração, de alguma forma sinto que algo está faltando. Então eu me lembro do Natal após mamãe ter falecido. Eu realmente me senti muito triste. E meu filho Lucas, que naquela época estava me ajudando a arrumar o nosso pequeno presépio, me fez uma interessante pergunta. Ele segurou um bebê Jesus de porcelana e disse: "Mamãe, esse é o verdadeiro Jesus?" Eu não podia rir, já que ele estava tão sério. Mais tarde, após ter colocado para dormir, me sentei na sala iluminada pelo lindo presépio, sentindo falta de minha mãe e pensando no que ele tinha me perguntado. De repente, eu senti uma forte vontade de orar e apenas disse: "Jesus, o Lucas está certo. Estou tratando a ti apenas como um bebê de porcelana. Acho que acabei não colocando Cristo como centro desta comemoração e também da minha própria vida. Mas agora eu sinto que preciso de ti. Senhor, toma conta da minha vida e me permita saber quem realmente tu és." Embora minha prece tenha sido simples, tenho certeza que ele me ouviu e me respondeu. Isso para mim mudou o significado do Natal, mudou meu ser, mudou minha vida. Muitas canções, muitos presentes, todos reunidos para festejar. Por muito tempo não compreendi quem era a razão do Natal. O Espírito de Deus tocou meu coração, me fez compreender seu plano redentor. Tudo mudou, estou diferente. Deus é o centro do meu viver e hoje eu sinto paz verdadeira. O seu amor me resgatou. E agora vou falar ao mundo, anunciar, assim como em Belém Jesus pode nascer. Em nosso coração, Cristo nasceu por nós. Vamos
Amém. Que bom que vocês estão aqui. O desejo do meu coração é que a graça, a bondade e o amor de Deus estejam presentes na vida de vocês, na família de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero agradecer ao honroso convite e à confiança que o nosso chanceler interino, Dr. Marcel Mendes, confiou a mim para trazer uma reflexão sobre o Natal. Então, eu quero meditar com vocês no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, o verso de número 7. Acho que ele reduz, sintetiza bem aquilo que acabamos de ouvir na cantata. Diz a santa palavra do Senhor. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O texto que eu acabei de ler é muito conhecido, e o Evangelho de Lucas também acredito que o seja. É um texto que é feito de uma acurada investigação. Não é um texto produzido do nada pelo nada, mas é um texto que chega para nós como fruto, como trabalho, como esforço de uma pessoa que decidiu investigar, averiguar tudo aquilo que estava sendo dito a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E ele fez isso de um modo extremamente competente. E é claro que nós cremos que não só a competência enquanto pesquisador, enquanto investigador, enquanto alguém que vai em busca da informação, mas também é usado pelo poder do Espírito Santo, e aí ele é inspirado para fazer toda a sua pesquisa, todo o seu trabalho. Se a gente parar para pensar um pouquinho, nos 2 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, ele trata de milagre. E aí eu entendo milagre mesmo, porque, na minha concepção, a vida é um grande milagre. E ele vai falar exatamente de 2 milagres. O primeiro milagre, ele trata da questão do nascimento de João Batista. O texto narra o pai e a mãe, no caso, Zacarias e Isabel, já eram idosos e não tinham filhos. E, de repente, aparece um anjo. E o anjo diz assim, olha, vai acontecer, sim, você vai ter um filho. E aí ele fala, mas como é que é esse negócio? A gente já está velho. E ele não fala velho, ele fala velho para ele, mas é educado para falar que a esposa dele está avançada em dias. Né? E aí o anjo diz, vai acontecer. E, de fato, aconteceu. Isabel, então, fica grávida. E ela tem toda uma situação que a constrange, e o texto sagrado diz que ela sai e vai para uma casa e fica ali por um tempo. O mesmo anjo agora aparece para Maria e fala para ela, Maria, você vai ter um filho. E ela diz, como? Eu não conheço homem algum. E ele diz, o poder do Altíssimo te envolverá. E ele dá uma ideia para ela muito interessante, porque ele fala assim, olha, tem um negócio. Você sabe que a Isabel, que é sua parente, avançada em dias, ela está grávida. E aí o texto diz que Maria vai à casa de Isabel. E aí, quando tem aquele encontro, a Bíblia diz que o ente que estava no ventre de Isabel se alegra. Gente, como é que pode um negócio desse? Né? A criança não nasceu, tem só 6 meses e já está alegre. Algo extraordinário. Entender um nascimento ou uma gravidez a partir de um milagre, eu acredito que para aquele povo, para Maria e para Isabel, não era nada difícil, porque a história deles é construída exatamente assim. Sara era estéril. Rebeca era estéril.
Raquel era estéril. Então, era uma coisa comum as mulheres, nesse sentido, não terem o filho, e aí a ação poderosa de Deus vem e tudo muda. Agora, ter filho sem não ter contato com um homem, bom, aí também já é demais. Aí o negócio é deveras extraordinário. E foi exatamente isso que aconteceu. O texto que eu li, e eu quero então brevemente falar aqui com vocês, me chama a atenção para 3 grandes verdades. A primeira diz lá, ela deu à luz o seu filho primogênito. Isso significa para nós nada mais, nada menos do que o milagre da encarnação. É verdade, Jesus Cristo agora assume a forma humana. Ele nasceu. João diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. E vimos a sua glória. O algo extraordinário, então, de fato aconteceu. Ela deu à luz. O texto diz isso. No texto anterior diz que foi assim, no tempo que chegou. E aí você, mulher, sabe muito bem o que é isso. Chega a hora e você sente e o bebê vai nascer. Maria passa por isso. Nós temos, então, nada mais, nada menos que o cumprimento de uma promessa. A promessa que o povo vem alimentando, desejando, esperando, ansiando. Paulo traduz isso dizendo assim, tá bom, chegou o tempo, na plenitude do tempo nasceu Jesus Cristo. Nasceu debaixo da lei e nasceu conforme a vontade do Pai. A segunda verdade que eu vejo nesse texto tem a ver com o enfaixou e o deitou numa manjedoura. O que é isso? Para mim, eu fiquei sabendo esses dias, fui na casa da minha mãe, e ela me mostrou uma faixa que ela usou por conta do meu nascimento. Ela disse que pegou uma moeda, colocou no meu umbigo, deu uma volta naquela faixa. A moeda foi embora, mas a faixa ficou. Aí você para pensar o que é que está acontecendo na história da humanidade. O Criador de todas as coisas, aquele que Deus dá para ele, então, poder e autoridade sobre todas as coisas, está envolto em faixa. Eu procurei saber, mas qual é o sentido de envolver em faixa? Será que é só para deixar um umbigo bonito? Porque tem gente que tem um umbigo, não vou dizer feio, mas tem um umbigo estufado. A ideia era de proteger a criança. E aí eu imagino, de fato, que Jesus, o menino Jesus, precisaria mesmo dessa proteção no sentido de estar nascendo aonde nasceu. Eu fico imaginando essa cena, né, de Jesus ali nascendo, e José e Maria, imagino a alegria deles, aquela coisa toda, mas o lugar, de fato, não era lá o melhor lugar, não. Mas a gente tem aqui, queridos, uma resposta de Deus, sabe para quem ou para quê? Para o pecado que entrou no mundo. Deus resolveu toda a situação de pecado que entra no mundo com o nascimento de um bebê. Ele poderia ter acabado com tudo, poderia ter começado tudo de novo, mas ele resolveu ajustar todas essas coisas, mandando para nós um bebê, seu nome, Jesus Cristo. O Criador do universo agora envolto em faixas. Mas o texto me chama também a atenção, e aqui é a última divisão, de que não havia lugar para eles. Não havia lugar para Jesus, não havia lugar para Maria, não havia lugar para José. O Criador de todas as coisas, o Senhor absoluto, não tem lugar para ele. Será que não tem? Ah, tem sim. Se a gente parar para pensar, tinha um lugarzinho para ele reservado. A cruz.
O único lugar que cabia Jesus Cristo, no final das contas, era nada mais, nada menos do que a cruz. É interessante que, na linguagem do Apocalipse, quando diz lá, eis que estou à porta e bato, a ideia é muito clara. A igreja de Jesus coloca ele para fora, porque só está batendo na porta quem está para lá de fora. Não é isso? Então, eu queria deixar 3 aplicações para vocês, para a gente poder pensar um pouco nesse tempo de festa, nesse tempo de Natal. Primeiro, que quando a gente lê, ela deu à luz o seu filho primogênito, a gente pode perceber aqui a manifestação fiel do amor de Deus para conosco. Pensa nisso. Manifestação fiel do amor de Deus para conosco. Segundo, quando a gente entende ele enfaixado, envolto em uma manjedoura, a gente consegue perceber, sabe o quê? A graça humilde de Jesus Cristo. A graça. Aliás, ele tinha muito disso. A entrada triunfante de Jesus em Jerusalém não foi num cavalo branco, alto, imponente. Foi em cima de um jumentinho. A graça. E quando a gente entende assim que não havia lugar para ele na hospedaria, a gente começa a entender então que ele nasceu para sofrer. Tem um filme chamado assim, Nascido para Matar. Se a gente pudesse fazer um filme assim, inverteríamos para dizer Nascido para Morrer. Que Deus abençoe você, querido irmão. Que Deus abençoe você, querida irmã. Que nesse tempo de Natal, de fato, você possa desfrutar do fiel amor de Deus. Que você possa entender graça e humildade. E que você possa perceber que todo o sofrimento que Cristo sofreu foi por você. Que Deus te abençoe. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós estamos chegando ao final desse culto de Natal, desta cantata Um Natal Inesquecível. Eu quero chamar aqui nosso vice-reitor, Dr. Marco, para fazer a oração final, e nosso reverendo Wilson do Amaral para impetrar a bênção. O coral cantou um Natal inesquecível. Um Natal inesquecível. Um Natal será inesquecível para você quando ele deixar de ser apenas uma data e se tornar uma pessoa. E quando esta pessoa deixar de ser apenas uma história e se tornar o seu Salvador, o seu Senhor. Que Jesus Cristo não seja apenas uma data no calendário e que ele não seja apenas uma história na história da sua vida, mas que ele seja o seu Senhor, o seu Salvador. O dia que Cristo se tornar o seu Senhor, o seu Salvador, com certeza o Natal também será inesquecível para você. Vamos orar e vamos receber a bênção. E depois, ainda que faltem 13 dias para o Natal, Feliz Natal, porque o Natal para o cristão não é uma data, o Natal é uma pessoa. Logo, ele é todo dia, logo hoje é Natal. Então, Feliz Natal. Vamos orar e receber a bênção. Fiquemos em pé. Senhor Deus, amado Pai, recebe, Senhor, a adoração e a gratidão do Teu povo que foi expressa nessa hora, Senhor. Obrigado pelos cânticos que foram aqui apresentados para nós, que nós podemos nos alegrar, nos emocionar com a beleza da Tua salvação, a beleza do Teu amor para com cada um de nós. Habita em nós ricamente, Senhor, enche-nos do Teu Espírito, domina, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações e faz-nos todos, Senhor, viver uma vida que agrade a Ti. E faz também, Senhor, que nós possamos contribuir para que essa sociedade brasileira tão adoecida, ela possa se transformar para que o Teu nome seja exaltado e o Teu nome seja glorificado. Abençoa o Estado de São Paulo, abençoa esta cidade, abençoa o nosso Mackenzie, Senhor, para que ele ande
e dê testemunho da tua bondade e da tua graça. Fica com todos nós, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Queridos e queridas, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. Tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor levante sobre vocês o seu rosto e dê a vocês a sua paz. E que a graça bendita de Jesus Cristo, o bebê nascido em Belém, o amor de nosso Deus e Pai, que revelou Jesus Cristo à terra, e o Espírito Santo do Senhor, que tomou Jesus e o conduziu, também conduzam você na sua vida cotidiana, hoje e sempre. Amém. Podem sentar.